eu conheci a orquestra muito pequena, então eu não tinha contato com ninguém da orquestra, eu estudava num colégio aqui em São José que promovia uma semana de folclore. E aí nessa semana de folclore tinham várias atividades relacionadas à Fundação Cultural e alguns grupos da cidade. E os meus pais me levaram, né, na apresentação da orquestrinha, né? Na verdade, da orquestra de violas, e tinha uma parte do espetáculo que eram com crianças. Nessa época eu tinha de 6 para 7 anos, era uma criança muito, muito tímida, muito tímida. E aí a hora que acabou o espetáculo, o Brás falava, se alguém tiver interesse, a orquestra, né, tá sempre de portas abertas e tal. E para surpresa dos meus pais, eu saí de onde eu estava ali no Teatro Municipal e fui falar com o Brás naquele segundo. E aí, acho que ele não tinha como falar não para uma criança tão pequena, né? Mas enfim, eles combinaram de eu começar a ensaiar junto e ver como seria. Mas assim, acho que ninguém levava muita fé naquele momento, porque eu era muito pequena e nem tinha uma viola do meu tamanho, né? Então, eles me emprestaram uma viola que era da Amanda, que era bem pequenininha. E aí comecei a ter algumas aulas, comecei a participar da orquestra. Passou um mês, passou 2 meses, e aí o tempo foi passando, e aí eles chegaram à conclusão de que eu deveria ter uma viola, né? Porque parecia que eu não ia sair dali tão cedo. Aí minha mãe saiu e foi comprar uma viola para mim. Meus pais não tinham muito conhecimento de nada, né? E foram numa loja daqui da cidade e chegaram com um presente, numa capa linda, uma viola para mim. Era uma viola azul. Horrorosa, mas horrorosa, muito horrorosa. E aí eu fiquei muito frustrada, chorei muito. Depois disso, então, eles viram que eu realmente não ia desistir tão fácil, e aí foram comprar uma viola do meu tamanho e tudo mais. E eu comecei assim, a partir de um evento na escola, né? E que acabou surpreendendo todo mundo, e a mim mesma, né? Quando eu penso que eu saí do meu lugar para ir conversar com alguém que eu nem conhecia, né? Não, e é engraçado, né? Porque daí muito pequena, eu acho que a minha percepção também era muito diferente, né? Porque eu era muito pequenininha, 7 anos, né? Vejo meus sobrinhos hoje com 7 anos e já convivendo, né, com todo mundo. E aí aquelas pessoas passaram a ser referências, né? Lá em 90 e alguma coisa. Não era isso que era referência para a gente criança, né? A gente não tinha tanto contato como tem hoje, as crianças, né, conseguem buscar o que elas quiserem na internet. Então a gente não tinha muito essa referência. Então aquelas pessoas passaram a ser referência para mim, né, de música, enfim, de vida. Então foi um processo na minha vida muito, muito importante. E daí para frente, toda a parte de ensaio, todo o bastidor, né? Porque o que me encantou foi o espetáculo. Mas toda a parte de bastidor, essa dedicação. A gente começou com as aulas no Espaço Chico Triste, então a gente ia para lá de manhã para treinar, então a gente ainda tinha os ensaios no período da manhã, porque eu tinha aula à tarde, então eu não podia ir para aula à tarde. E depois de lá, a gente foi para um espaço da Fundação Cultural que era no centro também, perto do mercado, né? Eu acho que a gente ficou ali, esse foi bem o começo mesmo, né? A gente ficou um tempo ali, esse espaço eu lembro um pouco mais, que daí já tinha muito mais crianças na orquestrinha, né? E depois a gente foi para a Fundação Cultural. Aí essas, que daí era lá eu nem sei como chama, na tecelagem. Lá na tecelagem. Então, foi interessante, assim, né? Aí juntou uma coisa que fazia muito parte da minha família mesmo, que acho que foi isso que foi consolidando aos poucos. Talvez não só o lado caipira em si, que talvez naquela época não chamasse tanta atenção de uma criança, mas no espetáculo Trem das Cores, a minha família gostava muito, muito de Caetano, Chico, e aí era uma referência muito forte para mim. E nesse espetáculo a gente tinha, além da composição normal, tinha um artista plástico que enquanto a gente estava tocando, fazendo espetáculo, fez um quadro, né, lindo, em referência ali. Seu Zé Mira, o mais experiente, com seus 69 anos. Carolina, a mais nova, 8 anos de idade. Você gosta mesmo de música caipira ou não? Gosto. Ou é o papai que fica lá pressionando? Não. Demorou muito tempo para aprender? Um pouquinho.
Seu Zé Mira, se depender dessa criançada aí, a moda de viola morre ou não morre? Não. Não morre porque isso aí é o futuro da nossa raiz, né? Da música sertaneja. Caras novas e rostos já cansados dedilham o mesmo tom na viola. A orquestra passeia pelas músicas popular, erudita e caipira. Tela, flauta e viola comemoram juntas o aniversário de 2 anos da orquestra. É o show Trem das Cores, que faz do espetáculo uma grande aquarela de artistas. Esse dia, para mim, é muito significativo. A gente tem, né, na casa da minha mãe um quadro grande desse dia, que foi um marco mesmo, que era um dia que a gente ia muito cedo para o teatro, muito cedo. A gente passava lá o dia inteiro, porque precisava ajustar a luz, porque precisava afinar as violas. Aí, nessa época, não era uma afinação, então ela tinha que dar uma temperada. Aí a gente tocava, elas desafinavam, tinha que afinar de novo as 30, 40 violas. E vamos lembrar que nessa época eu não tinha essa habilidade né? Então, a gente ainda não usava alguns artifícios eletrônicos, então eu não conseguia, sempre dependia de alguém, nesse caso, o Davi, para afinar a minha viola. Então, a gente passava lá o dia inteiro, então os meninos depois faziam todo o ajuste de afinação. E não só isso, não sei se você lembra, mas nesses dias a gente cortava os papeizinhos que iam cair na fundação, porque a gente vê o espetáculo final, a gente vê, sei lá, artistas brilhando, caindo papéis. Para a orquestra, a gente mesmo cortava os papéis. Então, a gente ia mais cedo, cortava, era uma farra, todo mundo ali junto, não só tocando, né, mas fazendo as outras partes. O espetáculo no Teatro Municipal era sempre um evento, né, que a gente se preparava o ano inteiro para aquilo e era a consolidação de um trabalho bem feito, de um ano que foi muito legal. E, claro, né, estar no Teatro Municipal é muito diferente. Mas eu lembro de alguns desses perrengues, assim, acho que Brasília foi um perrengue máximo, porque a gente chegou muito sem esperar, né, alguma coisa do que seria, onde a gente iria. Acho que quando falava em Brasília, vem a capital do nosso país, né? Mas, na verdade, a gente foi para tocar em lugares que não estão descritos no mapa, talvez. Então, eu lembro que em um dos locais que a gente começou a tocar, a gente estava acostumado com uma plateia sempre muito receptiva, né? E aí, nesses lugares, a recepção foi com tijolos no telhado do lugar. E aí, eu escutei um barulho meio esquisito, meio alto, né? E, enfim, esse foi um super perrengue. Daí a gente nem nas outras apresentações, porque tinha que cumprir as apresentações, né? Nessas outras aí, nós menores não fomos, ficamos no hotel que a gente estava, que nessa época acho que era um hotel, uma pousada, e aí só os meninos foram, né? E as pessoas mais velhas. Mas tiveram muitos lugares muito legais, né? Acho que a gente foi algumas vezes para Paulínia, que era uma cidade muito bonita, tudo muito organizado, sempre tinha muita gente, né? Era uma das apresentações, acho que com um público muito grande. E, nossa, esse é um dos lugares que eu lembro. Óbvio que o bastidor é mais engraçado sempre, né? Mas esse era um lugar que era muito gostoso isso. Você ia, e você já sabia que ia ser uma apresentação muito gostosa. Agora, algumas vezes a gente foi para São Sebastião também. E que daí o bastidor era uma coisa de outro mundo. Eu era muito pequena ainda, né? Então eu não estava sempre envolvida na confusão, né? Então eu ficava de observador só. Mas era sempre uma confusão grande, né? Acho que daí já era uma época em que todo mundo estava ficando adolescente. E aí sempre tinha uma história boa para acontecer, né? Ou sumia a cueca, ou na hora de tocar não tinha camiseta para todo mundo tocar, porque um passou mal, o outro deixou de passar mal. E aí alguns momentos que daí foram marcando, acho que a vida de todo mundo, né? Que foram as apresentações com pessoas mais famosas, né? Então, pra gente, o Roberto era uma referência muito grande, então eu lembro de quando vi ele pela primeira vez, ficar meio paralisada, né? Nossa, o cara tá aqui mesmo com a gente, não é possível. Então, acho que foi muito legal. Mas com a Inesita, eu acho que daí virou uma referência muito grande para minha vida. A gente chegou para gravar a primeira vez o Viola Minha Viola, que era um programa que na época as nossas famílias assistiam muito, né? E, enfim, a gente estava ali
muito legal. E ela tava se arrumando num cantinho, e eu lembro dela passando laque no cabelo, e vindo conversar com a gente, sempre muito gentil, mas com aquela voz muito forte. Gente, que mulherão, né? E acho que... E dali pra frente, virou esse super símbolo, né, de um ídolo, que depois disso passou a tomar café com a gente, sentar na mesma mesa, né, gravamos um CD junto, e acho que isso aproximou muito. Então, mostrou que essas pessoas, elas são muito gente como a gente, né? Então, acho que para uma criança isso é muito significativo, né? Então, a gente começou esse processo todo, a gente tocava em muitos lugares, e aí primeiro a gente gravou uma fita cassete, né? Então, como é o processo de gravar? Novamente, a gente pensa naquela época, a gente tinha as nossas fitas, a gente girava, voltava, tal. E aí, como é essa experiência de estar num lugar e gravando? E a gente não tinha internet para ter essa referência de como seria um estúdio e tudo mais. Então, como fazer a diferença, a gente está bem preparado, e era uma vez só, e era valendo, todo mundo quieto, e não pode nem espirrar, espirrou, tem que voltar e gravar de novo. Então, a gente primeiro gravou num estúdio aqui em São José, né, que daí era super legal, para mim já era uma experiência de outro planeta, e eu lembro que a gente foi gravar num estúdio em São Paulo, que daí era muito grande, era um estúdio muito profissional, e que esse primeiro estúdio que a gente gravou, aqui, que era aqui em São José, ele não ficava nem na antessala do local, né, nem na técnica de som. Então, a hora que a gente entrou e uma super orquestra montada ali junto, eu falei, gente, eu acho que eu realmente sou musicista. Né? Então, nossa, foi muito legal, muito mesmo. Acho que é uma experiência que... E aí, a gente gravou esse CD, que tinha todo um rigor de não ter barulho, que, né, para as crianças, acho que para a orquestra juvenil era mais difícil que para os adultos, né, porque a gente queria comentar uma coisa aqui, outra ali. E depois a gente passou a gravar alguns CDs que daí foram em ambientes abertos, que daí era muito mais divertido, porque o ambiente era muito mais descontraído, a gente dormia no local, então enquanto alguns estavam gravando uma parte, os outros estão fazendo outra coisa, então aí tirou aquele rigor que a gente tinha para ser uma coisa mais leve, que era o que era a orquestra mesmo, muito mais leve, sem essa neura. É uma referência muito diferente, né? Eu fiquei morando em São José até eu completar 13 anos, então participei da orquestra ativamente nesse período todo. E aí, quando eu mudei de cidade e comecei a estudar, então isso veio um pouquinho comigo, porque daí eu estava na escola um dia conversando e alguém chegou com um CD na época do Almir, eu falei, já toquei com ele. As pessoas olharam pra mim, você tá mentindo? Não, sério, eu já toquei com ele, eu tenho foto com ele. Não é possível. Eu falei, não, que eu toco numa orquestra, e a gente já tocou com algumas pessoas. Você já viu o Almir Sater ao vivo? Já, né? Então, isso essa distância que tem, né, entre o ídolo e a pessoa que hoje talvez seja mais próximo com, né, os influencers, enfim. Naquela época a gente não tinha, pra gente, né, eram pessoas que estavam ali no nosso dia a dia, a gente tava literalmente tomando um café junto, comendo, batendo papo, contando caos, né? Eu lembro bastante do Almir Sater, que foi assim, acho que esse evento foi um super evento, né? E porque ele estava na época na televisão e enfim. E quando a gente foi gravar alguns programas que daí eram mais voltados para criança, que daí conversavam mais comigo, que foi quando a gente foi para Xuxa e para Angélica. Então eu lembro que foi no mesmo período. Mas o da Xuxa tava todo mundo, como os outros eram mais velhos que eu, tava todo mundo desesperado que queria ir pra Xuxa, e eu tava por dentro, por favor, Angélica, precisa aceitar a gente. Minha mãe não pode dizer que eu não posso faltar na escola nesse dia. Então eu tava, porque fazia mais parte, né, eu era menor, então fazia um pouco mais parte e conversava mais comigo. E eu lembro que no dia que a gente chegou na Angélica, eu fiquei paralisada com tudo. Xuxa pra mim foi super normal, foi tudo ok, mas a Angélica, eu fiquei paralisada a hora que ela entrou, eu nem sabia mais o que eu tinha que fazer, pra onde eu tinha que olhar, né. E aí, novamente, volta pra essa história do ídolo, né, poxa, tá aqui do meu lado também, então... eu acho que isso foi construindo as coisas um pouquinho diferente e mostrando que além de ser gente como a gente, o tanto que elas se dedicavam, porque
na nossa casa, a gente viu o programa acontecendo em 2 minutos, né? Mas a gente chegava 8 horas da manhã e aí tinha que, obviamente, as crianças não faziam maquiagem, mas a gente ia ficar esperando um lugar, testava som, voltava. Então a gente vê que é todo um processo, né? Que aquilo não é entregue pronto tão rápido, assim. Ela é muito interessante. A gente foi num show esses dias e aí, enfim, de cantores muito famosos. E aí, alguns dos meus amigos não sabem disso, né? Porque como faz muito tempo, tava muito atrasado, som muito atrasado, muito atrasado. Daí eu comentei com ela, falei, acho que o retorno dele tá ruim. Retorno? Falei, porque o cara é muito bom, ele tá tão ruim assim hoje. Então, essa experiência de estar ali e... Hoje em dia, minha profissão é totalmente diferente, mas talvez tenha influenciado tão positivamente que a primeira vez que eu precisei estar na frente de uma sala de aula não fez nenhum... Assim, não que não fez nenhuma diferença, mas assim, o número de pessoas que estava ali realmente não era o que me deixava preocupada, né? A gente já teve show de tocar para milhares de pessoas, literalmente, em festivais de inverno, e era tanta gente que a gente não conseguia ver o fim, né? E talvez na minha cabeça lá de criança, de adolescente, era tudo tão maior, né, que ali 60, 100 pessoas, estava tudo bem. Então essa experiência, acho que pouquíssimas pessoas. E o desapego dos nossos pais, né, numa época, imagina, década de 90, é uma década muito especial, né, porque esses pais deixavam essas crianças de 10, 11 anos entrarem no ônibus com 2, 3 responsáveis adultos, que eles sabiam que não eram tão responsáveis assim. Acho que o primeiro festival de música que eu fui, eu deveria ter, sei lá, 8 anos. E eu fui tocar, era quase meia-noite. Então, é muito legal, não é? Saber que a gente pode ter essa experiência tão cedo, tão intensa, porque acho que a gente vivia muito junto, né? Eu não sei nem contar a minha história sem contar de todo mundo junto, né? Acho que eu não sei. Eu acabei saindo da orquestra... Como eu mudei de cidade, ficou mais difícil eu vir, porque de ônibus davam 5 horas. Então, para eu conseguir vir para os ensaios era muito difícil. E fazer o ensaio e a apresentação para as apresentações eu conseguia, mas chegou um tempo que eu não conseguia me dedicar totalmente. E aí, quando eu comecei a me preparar para o vestibular, que aí tomava muito do meu tempo, aí eu realmente não consegui e por isso eu tive que abrir mão. E foi um processo dolorido. Foi, né, falar o não, eu não vou mais. Eu lembro do dia que eu liguei pro Brás, meu pai falou, você não vai? Então tá bom, então você liga pro Brás e fala pra ele que você não vai, porque você combinou com ele que você iria. E aí, né, a gente sabe, não é um simples, olha, eu não vou hoje. Não dá, porque agora minha vida tá me levando para um outro lugar, eu preciso me dedicar, havia uma preocupação muito grande, né, de como a gente faria isso. E, enfim, depois por outros problemas pessoais, aí, por fim, acabei não participando mesmo da orquestra. Então, eu acabei saindo da orquestra mais ou menos com uns 16 anos. Me influenciei de muitas e muitas maneiras, muitas. E foi engraçado, porque, assim, esse rompimento ele foi muito abrupto, né? Quando eu estava lá em Minas, não tinha mais contato com vocês. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu logo comecei a dar aula no cursinho pré-vestibular. E eu lembrava, na primeira reunião, eles falaram, a gente não vai ter professor de geografia, né, porque eu odonto. Eu falei, mas eu tenho um amigo que é professor, a gente pode falar com ele. Aí gente, mas eu nem tenho o telefone do Matheus. Eu liguei pro Matheus, Matheus, tudo bem? Olha, você estava precisando muito de um professor aqui, será que você não quer vir dar uma aula? Ele, claro, vou, com o maior prazer. E aí ele virou professor, né, do cursinho durante um tempo. Então, assim, esses laços que a gente fez é aquele meme bem chato, assim, né? Não importa quanto tempo a gente esteve longe. A gente tá tudo mais velho agora, mas é como se quando a gente se encontra, é como se fosse tudo novo, né? Vem pagode por esse Brasil inteiro. No braço dessa viola, minha mão desce viver. Nas suas cordas que vibram, meu dedo toca maneiro.
do peito, fica marcado o violeiro. Quem sabe bater o pagode, sua fama chega